tarde. Essa é mais uma edição de um evento organizado pelo IRID, o Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E entrando, né, mais um ator aí no tratamento de questões relacionadas ao IRID, né? O Instituto está fazendo uma série de seminários com diferentes temáticas envolvendo a questão do Covid, né? E um desses seminários, que é o que a gente vai começar hoje, tem como tema o Covid, o coronavírus, nas terras indígenas, quilombos e no campo. A gente vai ter, então, conosco 4 convidadas, né? A Daiane da Silva Santos, mulher negra, ativista de terreiro, e que desde 2013 faz parte do GEDMA, o Grupo de Estudos em Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão, né? E é doutoranda na pós-graduação em Sociologia da Federal do Rio Grande do Sul. Com a gente também a Luciane Ulriques. Ela é antropóloga independente, sanitarista e trabalha com a questão com saúde indígena pelo menos há 25 anos, que é o tempo que eu conheço ela. A gente tem conosco também a Dibe Ayub, que é antropóloga, pós-doutoranda no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do NUAP, Núcleo de Estudos de Antropologia da Política. Feitas as devidas apresentações, a ideia da mesa, seminário, ou de conversa, assim como vocês queiram, de hoje, é um pouco discutir o impacto, né, do vírus nessas diferentes realidades que a gente sabe, né, que são muito complexas, muito diferenciadas, sobretudo no caso das terras indígenas, dos povos indígenas, e se a gente for pensar a grande categoria campo ainda mais, né, enfim. Mas a gente tentou trazer pessoas que estivessem trabalhando com essas diferentes realidades, né, para tentar falar um pouquinho para a gente como o vírus está impactando ou atingindo, né, essas diferentes realidades, né? Então, num primeiro momento, além de vocês fazerem peço para vocês, além de fazer uma breve apresentação, né, de cada uma, a ideia é a gente abrir uma primeira fala de mais ou menos 10 a 15 minutos, onde vocês, né, pudessem começar a trazer essa questão à tona, para aí, então, a gente depois partir mais por uma roda de conversa mesmo, e tentar trocar um pouco, né, não ficar essa coisa tão chapada, assim, num lugar é assim, no outro lugar, e poder trocar, então, um pouco mais sobre né, como o Covid está atingindo né, os diferentes lugares. Começamos por quem? Eu sou péssimo para fazer isso, então... Uma apresentação rápida, eu posso começar. Vai lá, Daiane, com você. Então, primeiro, eu peço licença para falar, né? Aos mais velhos, aos que já lutaram antes de mim, já falaram antes de mim, e ao povo da Encantaria, né? Então, eu sou mãe d'água preta lá do poço de bebê, eu sou mãe d'água preta lá do poço de bebê, lá eu vejo gente, gente não me vê, lá eu vejo gente, gente não me vê. Então, eu sou mulher preta de terreiro, tambor de mina, religião afro-brasileira no Maranhão. Me chamo Daiane, sou filha de uma lavandeira, neta de pescadores e marisqueira. Faço parte do GEDMA, do Grupo de Estudo, Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, né, que atua diretamente, né, na defesa dos territórios de comunidades tradicionais no estado do Maranhão, frente a uma política desenvolvimentista, né, que vem desde os anos 50 e expropriando, né, grupos inteiros
e provocando o deslocamento compulsório, né? Tanto de povos quilombolas quanto de povos originários. E atualmente estou no doutorado em Sociologia, aqui na URGS, na Universidade Federal, e estou com a orientação, né, em diálogo com o professor José Carlos Gomes dos Anjos, que é o meu orientador aqui no doutorado. É um antropólogo, né, que também trabalha com as questões étnico-racial, e eu venho orientando, né, muitos pesquisadores que trabalham também com grupos negros, né, que estão, de alguma forma, sendo atravessados por algum tipo de violência, né, ocasionada pelo racismo. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, muito a Cíndia, minha ex-orientadora, né, e minha agora parceira de caminhadas, né, de luta dentro da universidade e fora dela. Dibi, você quer se apresentar? Meu nome é Dibi Ayubi, eu sou antropóloga, eu sou bacharel e licenciada em Ciências Sociais e mestre em Antropologia pela Universidade Federal do Paraná, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, FRJ, e faço pós-doutorado lá também. Eu trabalho com movimentos sociais de luta pela terra e comunidades tradicionais no Paraná, há um certo tempo já, e eu tenho me dedicado, sobretudo, a temas como conflito, violência, terra, gênero, relações humano-animal e política. Eu sou pesquisadora do Núcleo de Antropologia da Política também. É isso, é um prazer estar aqui com vocês hoje, eu agradeço muito pelo convite. Legal. Lu, com você. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu também agradeço pela oportunidade aqui do convite. Eu sou licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi lá também que eu fiz o mestrado em Antropologia e em 2010, então, eu concluí o meu doutorado aqui na Federal de Santa Catarina sob a orientação de Jean Langdon. Nesse período também eu transitei em muitas diferentes posições no campo da saúde indígena, trabalhei na posição da gestão de política pública, trabalhei como perita de Ministério Público, trabalhei como ativista de ONG, enfim, transitei por várias posições e pude, num determinado momento, fazer, então, meu pós-doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, na questão de saúde pública e epidemiologia, fazer um outro pós-doutorado em antropologia do Estado, né? Para entender como melhor os dispositivos que organizam, então, o aparato administrativo e as políticas públicas, para daí ver quais seriam as possibilidades de implementar um dos direitos fundamentais dos povos indígenas, que é o direito à atenção diferenciada à sua saúde. Nesse percurso, eu não posso deixar de dizer que um dos grandes professores que eu tive, os grandes mestres, foram os próprios indígenas, né? Eu aprendi a trabalhar com indígenas junto aos indígenas. A academia me disponibilizou uma série de dispositivos teóricos e metodológicos que foi colocado a serviço, então, dessa luta que hoje está mais forte do que nunca aí, no sentido de resistir a essa pandemia que está avançando sobre os universos indígenas. Legal. Então é isso. Legal, eu acabei de me dar conta que eu não me apresentei. Rapidinho, então, eu sou Cleiton Guerra, sou antropólogo. A minha formação é em agronomia, mas, enfim, virei antropólogo. E trabalho com conflitos ambientais, que a gente chama de conflitos ambientais, no Brasil, particularmente. Acho que tá bom, assim. Bom, vamos, então, partir para essa primeira rodada, com impressões de vocês sobre como vocês estão vendo
o Covid em relação ou a entrada do Covid no campo, nos quilombos e nas terras indígenas. Enfim, podemos começar de novo com você, Daiane? Pode. Eu fiz umas anotações, né? Eu acho que em boa parte eu vou ler por conta dessa questão do tempo, senão eu acabo falando demais. Mas eu gostaria de mostrar, né, de onde vem boa parte da minha intelectualidade. Essa é a Dona Anacleta, liderança do território quilombola de Santa Rosa dos Pretos. Mulher negra, caixeira. Essa é Dona Dalva. Esse é seu Libânio, só para complementar. E aqui tem O Mundo Preto Tem Mais Vida, né? É uma série que nós fizemos em parceria com as lideranças dos territórios que estão ameaçados por um projeto de duplicação da rodovia BR-135. Então, tem a página O Mundo Preto Tem Mais Vida, bem como o vídeo na internet, no YouTube disponível, né? Aqui é toda ontologias, né? E formas de resistência e de dizer território que são tecidos no dia a dia, né? E que muitas das vezes no embate jurídico são desconsiderados. Então, já faz uns 5 anos que eu venho escrevendo, né? Refletindo criticamente sobre desenvolvimento econômico, sobre projetos de modernização, sobre povos e comunidades tradicionais, né, no estado do Maranhão, muito por conta desse engajamento por meio do GEDMA, que é um grupo de ativistas, né. Muitos dos nossos trabalhos acabam virando peças técnicas. Recentemente fizemos um mapa para contrapor o mapa oficial do DENIT, né, que mostrava que ali os territórios que seriam afetados diretamente pelo projeto de duplicação da BR, como é o caso do território de Santa Rosa dos Pretos, seriam somente 3, e um mapeamento junto com as lideranças dos territórios direto e indiretamente afetados, identificamos mais de 70 quilômetros, né? E sou educadora popular também, né? E dentro da academia acabo esbarrando, né, como foi colocada pela colega aí, com uma série de leituras que ainda estão muito eurocentradas, que ainda carregam muito um racismo, né, da sua forma mais estrutural possível. Então, o Maranhão, ele é um grande território de negros e indígenas, que há mais de 5 séculos, né, sobrevivem a uma política de morte que os empurra para a pobreza. Isso é resquício da colonização cognitiva das nossas mentes, que buscam exterminar ou aprisionam os corpos que não se branqueiam. No Maranhão, desde os anos 50, vem se configurando projetos desenvolvimentistas que, mascarados com o ideal de melhoria social, legitimam a expropriação de terra, bem como o deslocamento compulsório forçado. No Maranhão, ainda permanece uma política sarneísta, onde a grilagem ocorre dentro do Palácio dos Leões e é autorizada pelo governador atual. O negro, ele é rebaixado não somente pela sua cor, mas por toda a sua raça. Isso fica dito tanto pelas lideranças, né, com as quais a gente vem construindo, né, tanto materiais científicos, né, quanto esse modo de falar
que é um embate cotidiano, né, na luta antirracista, né? E foi dito tanto pelos teóricos que abriram caminho para que pessoas como eu, né, e para que intelectuais indígenas pudessem adentrar o espaço da universidade, como Fanon, como Angela Davis, como Negro Bispo, Bell Hooks, como a Marielle Franco, como a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento e tantos outros e outras. Então, o negro é rebaixado não somente pela sua cor, mas por toda a sua raça. A cor é sinal exterior de povos que tentaram dizimar de muitas formas, mas ainda vivem. Isso é uma afronta para a branquitude. Como assim vocês ainda estão vivos? Eu penso que falar do Covid-19, da pandemia, né, nos requer um olhar muito mais amplo do que olhar para a própria pandemia, né? O que se mobiliza por meio dela, o que se autoriza. O problema não é somente o Covid-19. Quando se olha somente para a pandemia, esquecemos de ver os acordos e as normativas que estão sendo assinadas, autorizadas, do presidente aos governadores, em contexto de isolamento social. Olhar só para o Covid-19, quando olhamos só para o Covid-19, autorizamos a matança generalizada, que parte do sufocamento à venda de territórios tradicionais. Para isso, nunca encontramos vacina. Essa é uma doença que se alastra com a efetivação do racismo. O número de mortes nunca parou de crescer. A cada 13 minutos, um jovem negro é assassinado no país. O problema agora é que o Covid mata não só as pessoas negras, periféricas e pobres. O Covid mata a pessoa branca, da branquitude, privilegiada e rica. Mas quem mais continua a morrer é a pessoa negra. Os quilombolas, os favelados, né? A galera da periferia, os povos originários. Porque a mineração, o agronegócio, o desenvolvimento econômico, a urbanização desenfreada intensifica ainda mais as desigualdades sociais no país. Assim, quando se adoece, você tem o prédio, tem o hospital, mas você não tem médico nem medicamentos. Ou muito menos equipamentos básicos dentro desse prédio. O prédio continua lá, oco, vazio por dentro. A questão aqui é entre racismo, contaminação e vulnerabilidade. A primeira pessoa a morrer foi uma mulher negra e empregada doméstica. E o fortalecimento da auto-organização e da autodefesa que fará com que os quilombolas que existem assegurados pelo artigo 68, pela Constituição Federal, bem como pelo Decreto 487 de 2003, que vem o tempo todo sendo ameaçado, né? O que fará com que os quilombolas saiam vivos dessa pandemia é essa autodefesa, né? Essas formas de
autogestão, que são muitas das vezes internas e particulares a cada contexto, a cada grupo. Que as pessoas não estão preocupadas com o uso da máscara, estão preocupadas se elas vão ter o que comer também. Mas permanecer vivo exige do Estado que pare de matar os negros, estejam eles no campo, né, nos quilombos rurais, ou na cidade, nos quilombos urbanos. Exige que o Estado pare de matar os negros no país. Pare de assinar acordos desenvolvimentistas que autorizam projetos de morte, como a ampliação da base de foguetes em Alcântara, que atinge mais de 200 quilombos, como o novo porto privado no Maranhão, que atropela, né, a comunidade tradicional do Cajueiro, onde a gente tem um dos terreiros mais antigos, que é o Terreiro do Egito. Pare de passar linhões por dentro dos territórios indígenas. E pare de duplicar os projetos que foram muitas das vezes abertos, inaugurados na década de 50 para 60. Como a própria rodovia BR-135, que coloca em risco, né, mais de 345 famílias. Esses são modernos navios negreiros, que continuam sendo autorizados por homens, em sua grande maioria, homens brancos. Sueli Carneiro. Temos que enegrecer o nosso pensamento, enegrecer o Estado. Essa autorização desses projetos de morte demarca o lugar de inferiorização da pessoa negra, esteja ela no campo ou na cidade, que nunca foram plenamente reconhecidos como cidadãos. Por isso, a morosidade no processo de titulação das terras quilombolas e das terras indígenas. A não titulação faz parte do processo de branqueamento do país, do não reconhecimento. Ainda hoje, no século XXI, né, da pessoa negra enquanto participante, né, na sociedade brasileira. É na manutenção desse lugar de inferior, de quase cidadãos, que a supremacia branca se efetiva. O agente do genocídio não é somente o Covid-19. Não é somente a polícia, mas quem manda a polícia matar. Assim, não é somente o Covid, mas quem autoriza a precarização das vidas, né, de pessoas, sejam elas quilombolas, negras ou indígenas. Esse é um pouquinho, né, do que eu trago nesse primeiro momento. Penso que as perguntas que vocês vão me fazer ajudarão a dar uma contribuição mais aprofundada para essa situação, né, de vulnerabilidade e de pandemia, né, que intensifica ainda mais, né, a matança, né, esse estado de guerra latente que nós vivemos no Brasil. Então, falar de luta por direitos da pessoa negra no Estado brasileiro é reconhecer que nós somos frutos de estupros de estupros que foram coloniais e que são diários. É reconhecer que o Brasil
ele arrastou, né, das formas mais cruéis que nós possamos pensar, pessoas de diversas partes do continente africano. E essas pessoas produziram as Américas. Essas pessoas são protagonistas das suas histórias. Mas esse protagonismo, ele, historicamente, socialmente, é o tempo todo negado. Negado porque o Brasil, ainda hoje, não quer se assumir, né, com toda essa diversidade cultural que carrega, né? Então, é um pouco disso, né, que eu trago nesse primeiro momento, dessas reflexões que só são possíveis muito pelas conversas com os encantados e pelas conversas com lideranças desses territórios que estão o tempo todo ameaçados, principalmente na escuta do pensamento de mulheres negras. Essas escutas produzem a consciência negra e nos faz diariamente, em nossas escritas, em nossas ações e falas, né, estarmos engajadas, né, na luta antirracista. Então, é isso que eu trago, né? Obrigado, Daiane. Então, Dib, como é que você está vendo essa questão da pandemia entre camponeses? Bom, para a reflexão de hoje sobre povos do campo e Covid-19, eu proponho que a gente pense como o modelo hegemônico de produção de alimentos tem afetado significativamente o meio ambiente e criado condições para o alastramento da pandemia. Eu também gostaria de refletir que se alastrou a partir de grandes cidades. Assim, a partir da agricultura e da alimentação, que vou discutir alguns impactos do Covid-19 sobre camponeses e comunidades tradicionais. E pensar também como isso afeta grandes cidades, levando em conta algumas conexões e relações entre o rural e o urbano, em circuitos de produção e consumo que transbordam fronteiras nacionais. Bem, a Covid-19 não é um fato isolado. Nos últimos anos, outras epidemias de SARS na Ásia e no Oriente Médio, a pandemia de H1N1, a recente epidemia de febre amarela aqui no Brasil, nos colocam a questão do espraiamento de patógenos de animais selvagens para humanos. E o modo com que nos alimentamos e produzimos alimentos é, sim, importante nesse sentido. A produção industrial de animais, que implica também a produção de rações alimentares para eles, as quais têm como base a soja, utiliza-se de ampla quantidade de terras e se expande cada vez mais por áreas de florestas. Essa expansão do agronegócio é acompanhada por dinâmicas de urbanização e fundação de pequenas cidades, que são lugares de moradia e trânsito de trabalhadores migrantes ou não, que atuam nos circuitos de produção e comercialização de commodities. As matas não são somente o lugar onde vivem as espécies que carregam esses patógenos, que no caso do Covid-19, acredita-se que vieram de morcegos ou pangolins, mas funcionam como barreiras de controle da transmissão dos mesmos. Com sua destruição, alguns vírus e infecções que antes se espalhavam e diluíam pelos animais silvestres estão sendo transmitidos aos seres humanos e rapidamente se espalhando por circuitos globais de mobilidade e trocas. Além disso, a produção de animais em grande escala favorece a transmissão de doenças entre eles e a mutação dos vírus. A Covid, portanto, está vinculada a esse sistema de produção e à degradação de ecossistemas. Bom, para tentar barrar os avanços da epidemia, agora pensando na parte mais humana da questão também, né, entre os humanos, grande parte dos países organizaram medidas de isolamento e lockdown,
impactando de modos específicos os povos e trabalhadores do campo, bem como a produção e a distribuição de alimentos. Eu participo de uma rede de pesquisadores e ativistas do Sul Global que vem tentando elaborar reflexões sobre os efeitos do Covid-19 na soberania alimentar em seus países, focando-se nos modos de ser e de viver de diferentes povos, na produção e consumo de alimentos e nas condições, aliás, de trabalho no campo. O que a gente vê é que, sobretudo no Sul Global, há uma grande preocupação com a segurança nutricional da população e que mesmo aqueles grupos que produzem seus próprios alimentos, né, o caso dos camponeses, não estão seguros nesse sentido. A pandemia e as políticas de isolamento e fechamento de fronteiras que foram feitas ao redor do mundo para tentar conter a doença, nos falam de como precisamos estar atentos às especificidades dos diferentes circuitos de produção e de consumo de alimentos. Em alguns países, devido à impossibilidade de transporte e comercialização, milhares de litros de leite foram jogados fora. Outros produtos do agro, como frutas e flores, ou foram descartadas ou ficaram paradas dentro de containers em fronteiras. O que aconteceu, por exemplo, com a pitaia que o Vietnã exporta para a China e com as uvas que a Índia exporta para países da Europa. Também na Índia, as medidas de isolamento restringiram as feiras de produtos da agricultura familiar, fazendo com que os produtos passassem a ser vendidos de porta em porta, em mercados bastante localizados. Já em lugares como Antananarivo, em Madagascar, e nas montanhas de Oaxaca, no México, onde a produção de alimentos é feita em pequena escala e ao redor das principais cidades, prejudicar tanto a diversidade e a continuidade de tais produtos. E, por fim, no Paraguai, onde o agronegócio detém 94% das terras agricultáveis, e os únicos produtos que existem em níveis autossuficientes são a mandioca e a banana, sendo necessário importar a maior parte dos alimentos, foram registrados aumentos de 100% a 500% nos preços da batata, tomate e cebola. O aumento de preços dos alimentos é preocupante em inúmeros países, que, assim como o Brasil, têm altos níveis de trabalhadores informais, os quais ficaram sem emprego durante a pandemia e necessitam de auxílios dos governos para sobreviver. A pandemia também aprofunda crises no trabalho agrícola, expondo as precárias condições de trabalhadores e trabalhadoras migrantes, a dependência que agricultores de países ricos têm da mão de obra migrante e estrangeira. No Canadá, por exemplo, com a proibição da entrada de todos os residentes não permanentes, associações e produtores agrícolas pressionaram o governo para que liberasse a entrada de trabalhadores migrantes temporários do México, da Jamaica e de outros países da América Latina e do Caribe, para garantir as colheitas e o funcionamento das fazendas. Eles são 53% da mão de obra agrícola do país. Em lugares como Itália, Alemanha e Irlanda, a dependência de imigrantes da África e do leste europeu também se tornou motivo de atenção de produtores de frutas e vegetais, que necessitam desses trabalhadores para a colheita. Ao mesmo tempo em que são, neste momento, tratados como trabalhadores essenciais, essa mão de obra migrante é extremamente vulnerável ao Covid-19, pois geralmente é abrigada em alojamentos precários, com condições ruins de higiene, alimentação e acesso à saúde, sofrem racismo e são tratados como se não existissem. Isso, evidentemente, acontece também dos lados de cá, do globo. No Chile, por exemplo, boa parte da colheita de uvas e maçãs é realizada por mulheres. E nos últimos anos houve um aumento no número de haitianas nessas atividades. Então, ainda vamos ver, né, quais que vão ser os efeitos da pandemia sobre a mão de obra migrante aqui na América do Sul. No Brasil, comunidades rurais e tradicionais têm sofrido de diversas formas os impactos da pandemia. Na Amazônia e no Cerrado, por exemplo,
elas têm sido profundamente afetadas pelos avanços do garimpo e da extração ilegal de madeira. Além disso, como a Daiane já falou, né, as mineradoras, elas não respeitaram políticas de isolamento e os trabalhadores continuaram mantendo o ciclo da extração e exportação de commodities. Os agentes do agronegócio se aproveitam do momento de crise para continuar sua expansão às terras dessas comunidades. A boiada vai passando e medidas provisórias como a MP 910 se tornam um projeto de lei, colocando em sério risco a sobrevivência de camponeses e povos tradicionais. Além disso, hoje essas regiões apresentam um boom no avanço do Covid, que vai se interiorizando. E vale lembrar também que outros problemas, como a forte estiagem no sul do Brasil, afetam profundamente a agricultura familiar nesse momento. Muitos membros das comunidades camponesas e tradicionais envolvidos no trabalho migrante em outras regiões retornaram para casa. Algumas comunidades se preocupam com a possibilidade de seus estoques de alimentos se esgotarem antes do previsto. Mesmo em comunidades onde há forte produção e diversificada, geralmente é preciso vender o excedente, pelo menos em feiras locais, pois as pessoas utilizam a renda monetária para comprar aquilo que não produzem. No entanto, com muitas feiras locais fechadas e com a ausência ou dificuldade de transporte, agricultores familiares não estão mais tendo acesso a esses mercados e também estão vendo suas colheitas apodrecerem. É preciso ressaltar que isso ocorre após anos de desmantelamento de políticas para a agricultura familiar e a reforma agrária e a demarcação de territórios tradicionais também, colocando problemas para o abastecimento da população, não só da população do campo, não só dos povos do campo, das águas e das florestas, mas também para a população urbana. Com o fechamento das escolas em março, agricultores e agricultoras familiares que destinavam seus produtos à merenda escolar se viram sem compradores e tiveram que descartar os alimentos. Com a Lei 13.987, publicada em abril, os produtos da agricultura familiar que seriam destinados ao PENAE passaram a poder ser entregues diretamente a famílias em situação de vulnerabilidade, o que é, de certo modo, um avanço, né? Porém, não resolve todo o problema. Movimentos sociais e organizações civis como a ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, demandam a retomada do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o estímulo a circuitos curtos de comercialização de alimentos saudáveis e agroecológicos e o apoio a iniciativas de compra direta que já existem. O Ministério da Agricultura lançou linhas de crédito com juros altíssimos para a agricultura familiar e anunciou a destinação de 500 milhões de reais para o PAA, metade só do que os movimentos sociais afirmam ser necessário, ou seja, não é suficiente ainda. E, recentemente, o presidente vetou a inserção de agricultores familiares e pescadores artesanais nas categorias que têm direito a receber o auxílio emergencial. Por fim, assim como no caso dos trabalhadores migrantes do sul global, os impactos da pandemia entre camponeses e comunidades tradicionais no Brasil também se diversificam em termos de região, gênero, raça e classe. Hoje a gente vê um aumento gritante de casos de Covid-19 pelos interiores das regiões Norte e Nordeste, afetando comunidades que vêm sendo historicamente invisibilizadas e que são também as primeiras a serem expulsas ou expropriadas pelos avanços do agronegócio nas regiões. Vemos também o impacto diferenciado da pandemia sobre as mulheres, que além de trabalharem na agricultura, são socialmente tidas como as responsáveis pela casa, alimentação e pela saúde de suas famílias, estando, portanto, ainda mais sobrecarregadas. A pandemia trouxe também um aumento de casos de violência de gênero, o que com certeza afeta as mulheres do campo. Bom, mas o que a gente vê por todo o Brasil também é que, mesmo diante de todas as dificuldades, os movimentos sociais têm se organizado para garantir a continuidade de sua produção e comercialização e para criar campanhas de solidariedade e distribuição de alimentos saudáveis, também às famílias mais vulneráveis. O MST já doou 1.200 toneladas de alimentos durante a pandemia.
no Rio de Janeiro, junto ao MPA e ao MAB, eles têm organizado campanhas para distribuição de cestas. Então, em meio a tudo isso, os movimentos sociais e as organizações civis, eles nos dão valiosas lições sobre como fortalecer esses circuitos de produção e consumo de alimentos em escala local e regional, né? E como esse fortalecimento pode nos ajudar a afastar o espectro da fome em tempos de crise. E, além disso, eles também nos ensinam sobre a importância de políticas públicas que garantam que todas as pessoas possam ter acesso a alimentos de qualidade. É um pouco isso que eu tinha a dizer, gente. Então, Luciane. Desde que a gente se conhece, ele me chama de Luciana. Faz tempo, né, Cleiton? Pois é o atavismo, Lá dos interiores do Lami. Do Lami, direto do Lami. Direto Enfim, do Lami. Luciane, como você está vendo, então, o impacto da pandemia junto aos povos indígenas? Bom, diferente das meninas, eu vou mais conversar com vocês, não fiz um texto, um preparado, até porque eu estou trabalhando diretamente desde o home office, né? Tanto para entender o que está acontecendo, quanto também para pensar junto com uma rede de indigenistas e de indígenas estratégias para a proteção das comunidades indígenas frente ao avanço da pandemia. Então, uma coisa que a gente pode dizer assim de saída é que os povos indígenas têm ampla experiência com essas questões das epidemias, não? Os micro-organismos e os vírus, eles já foram usados como arma biológica pelos colonizadores europeus assim que chegaram aqui, e há relatos históricos de comunidades inteiras que foram mortas pelo contato de vírus responsáveis pela questão da gripe, do sarampo e de outros, né, varíola e outras agravos, né, trazidos pelo colonizador, além da questão da violência direta mesmo e das guerras que aconteceram, né? Interessante pontuar que mesmo antes do colonizador europeu se fazer presente nessas comunidades, esses micro-organismos já haviam chegado a elas, né? Até porque os indígenas possuem redes, né, de circulação de bens, de objetos, de informação e de contatos, em que propiciou, então, a ampla transmissão, né, propagação desses micro-organismos. Então, agora, a pandemia da Covid-19, né, que é a doença causada pelo novo coronavírus, né, é um vírus da família coronavírus, que se chama SARS-CoV-2, né? Então, a pandemia da Covid-19, ela vem como mais um evento desta ordem sobre essas populações que já estão vulneráveis diante do processo histórico que está em curso há 500 anos. Hoje nós temos mais de 300 povos indígenas, nós temos falante mais de 280 línguas, isso como dados do último censo demográfico do IBGE, e nós temos povos, então, desde que passam por um processo de etnogênese, né, que são povos que estão reconstruindo a sua identidade, lutando pelo reconhecimento oficial, até povos em isolamento voluntário, que realmente não têm contato com a sociedade ocidental, nacional ou internacional, mas que estão em contatos com povos contatados, né? Isso acontece, por exemplo, na terra indígena do Javari, na região amazônica, no estado do Amazonas, que faz fronteira com o Peru, e isso acontece também em terra indígena Yanomami. No Maranhão também há registro de povos em isolamento voluntário. E esses povos talvez sejam, dentre todos os vulneráveis, os mais vulneráveis, né? Porque a gente sabe que as resistências imunológicas, justamente por não terem esse contato com a nossa sociedade, elas são de outra ordem e que fazem eles ser especialmente vulneráveis ao contágio com esses tipos de vírus que causam, então, essas infecções respiratórias, né? O espectro clínico do novo coronavírus ele não está delineado, então
a gente sabe que os principais sinais e sintomas se referem às infecções respiratórias, mas também a outros sintomas como diarreia e uma série de outros que muitas vezes também são causados pelo novo coronavírus, sem falar da questão dos assintomáticos, né? Então, quer dizer, é um vírus de alta transmissibilidade, ele viaja no mesmo ritmo que o mundo se encontrava, né? O mundo da globalização, então ele tem o ritmo do novo coronavírus, é o ritmo da própria globalização, né? Ele, por um lado, ele coloca o planeta, ele faz o planeta dar uma parada e dizer assim, fica em casa, né? Vamos aqui, vamos rever os nossos ritmos, vamos rever as nossas conexões, não? Então, assim, nós temos esse lado e nós temos os povos hoje que estão, inclusive, no contexto urbano, né? Vivendo na cidade. Em 1999 foi criado, então, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que é uma forma de organizar os serviços de atenção à saúde aos povos indígenas dentro do SUS. Esse serviço, que se chama, que foi implementado nos territórios como os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, hoje no Brasil são 34, eles foram pensados para ser implementados nas terras indígenas. Então, o subsistema ele tem como seu universo de assistência os povos que estão em terras indígenas. Isso em 1999, quando o SUS, o Sistema Único de Saúde, também estava avançando em sua implementação, fazia muito sentido. Não existiam redes de atenção primária, por exemplo, em muitas regiões do interior. No entanto, com as próprias políticas públicas que foram desenvolvidas a partir do advento da Constituição Federal de 1988, tanto com o artigo 231, que reconhece aos povos indígenas, então, os seus direitos, as suas terras, as suas tradições, as suas línguas, quanto o artigo 196, que funda o Sistema Único de Saúde e reconhece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e que o Estado, então, deve desenvolver projetos de proteção à saúde, de promoção à saúde, não apenas de recuperação à saúde, ou seja, nós estamos trabalhando aqui com um conceito ampliado de saúde, das bases, então, para o desenvolvimento de uma série de políticas públicas entre os indígenas, entre elas o de atenção diferenciada à saúde. Hoje, um dos grandes impasses, então, que essa pandemia causa na questão da atenção à saúde indígena, e vocês devem estar acompanhando isso, né, nas mídias, nas redes sociais, é justamente a subnotificação de casos, né, e o movimento indígena que está organizado aí, fortemente organizado, para denunciar e para dar visibilidade ao que está acontecendo com as sociedades indígenas, está denunciando o fato da Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, que é uma secretaria do Ministério da Saúde responsável pela gestão desta rede de atenção do subsistema de atenção à saúde indígena, não está contabilizando, então, os indígenas que estão na cidade. O fato de não estar contabilizando os indígenas na cidade não é só um problema da ordem da notificação e da vigilância epidemiológica, né? Mas ele fala também do fato de que esses indígenas que estão na cidade, por serem invisibilizados, eles muitas vezes não são registrados como indígenas ao serem atendidos nos serviços do SUS, e, por outro lado, não se contempla, né? Não se tem dentro da Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena hoje uma equipe de inteligência em saúde pública que possa planejar o enfrentamento dessa pandemia ao compreender as dinâmicas de mobilidade dessa população indígena que está no meio urbano, mas que também estão nas terras indígenas. Quem está no meio urbano hoje? São indígenas que estão na universidade estudando, são indígenas que estão trabalhando, são indígenas que vêm visitar parentes, são indígenas que simplesmente passeiam na cidade, são indígenas que... Enfim, há inúmeros projetos, né, desses indígenas que estão na cidade, além de aldeias na cidade, como em São Paulo, como a aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, e outras, mas que, se a gente for mapear os vínculos e as redes desses indígenas, nós vamos ver que eles se mantêm vinculados às suas terras, as suas aldeias natais, as suas terras indígenas no interior, e que eles transitam por essas redes. Então, quando deu o toque de recolher, ninguém entra, ninguém sai,
muitos indígenas saíram da cidade para voltar para sua aldeia e estavam expostos na cidade a essa contaminação, né? E aí cada povo indígena ele vai ter uma forma própria de entender essa pandemia, né? Inclusive muitos já estão dizendo que já esperavam por isso, que isso é uma resposta da própria natureza que está se vingando, né? São os espíritos da natureza que vêm fazer frente à própria destruição ambiental e à forma como essa nossa sociedade, então, predadora e depredatória, que não respeita os encantos e os encantados e os guardiões que sustentam o equilíbrio desse cosmos. No entanto, nesse trânsito e nessa andança dos índios por essas redes, o Marshall Sahlins, que é um autor, né, que a gente usa bastante na antropologia, fala de sociedades translocais, né? São as sociedades que mantêm os seus vínculos com as sociedades, com a terra natal, mas que está andando no mundo. Hoje nós temos indígenas na Europa fazendo rituais com ayahuasca, rituais de medicina tradicional, né? Nós temos, enfim, nós precisamos, inclusive, repensar a própria categoria de terras indígenas, de território indígena, né? Porque terras indígenas é uma unidade jurídica demarcada, mas o território indígena é por onde o indígena anda, não é verdade? E ele tem o direito de andar por todos esses lugares. Então, essa questão entre índio na cidade e índio na aldeia é um dos problemas que está aí posto no controle, né, da pandemia. Nós precisamos, para ter um planejamento, nós precisaríamos, então, considerar essa dinâmica populacional. E, por outro lado, nós temos hoje também muitas terras indígenas, muitos povos que vivem o que a gente chama de transição epidemiológica. Se grande parte da situação de saúde aponta para morbidades e mortalidades relacionadas às infecções respiratórias agudas, né? Nós temos outros povos que já estão vivendo diabetes, hipertensão e outros agravos que são comorbidades para a Covid. Esse é o caso, por exemplo, do Chavante, no Mato Grosso, não? Então, assim, são vulneráveis, são mais vulneráveis dentro dos vulneráveis. Bom, a questão é que enquanto que o Ministério da Saúde reconheceu que o Brasil já estava em transmissão comunitária do novo coronavírus, a CESAI disse, em seus informes técnicos, alegou que nas aldeias indígenas não havia transmissão comunitária ainda, né? E por isso o nível de resposta dos distritos seria o de alerta e não o de emergência em saúde pública. Ora, isso muda tudo do ponto de vista do planejamento das ações para o enfrentamento da pandemia, inclusive do ponto de vista orçamentário, né? Então, nas análises que eu venho fazendo uma consultoria para uma organização indigenista que se chama Operação Amazônia Nativa, nas análises que a gente está fazendo dos protocolos e das normativas da CESAI para o enfrentamento, a gente tem percebido que, mais ou menos, de uma forma simples, deixa infectar, depois a gente vê como é que faz. Só que essa característica, essa pandemia, basta numa comunidade que tem uma partilha de substâncias corporais, substâncias de alimentos, uma partilha ritual, um calendário totalmente distinto do nosso, como fundante das relações de sociabilidade dos povos e de construção de corpos e de construção da identidade social e, portanto, do lugar que esses sujeitos possuem dentro desse grupo, basta para toda a aldeia estar infectada. Então, muito se houve no sentido de mensagens sanitárias, no sentido de ninguém entra, ninguém sai na aldeia. Essa mensagem sanitária ela também é entendida de diferentes formas. Alguns indígenas não acreditam no coronavírus, outros vão dizer que o coronavírus é coisa de branco, então não vai pegar, então não entra branco, mas o parente entra. Só que o parente está vindo de um contexto de transição comunitária. E nisso, hoje, o vírus já entrou em várias aldeias. Agora mesmo eu estava conversando com o pessoal do Vale do Javari,
2 notificados. Quando a gente aponta para 2, a gente já sabe que é muito mais, são muitos outros que já estão confirmados e que o vírus entrou em aldeia numa terra de 8.500.000 hectares, onde tem povos isolados, e uma terra de alto interesse desse governo que vem promovendo esse projeto de necropolítica e que, num determinado momento, entendeu o novo coronavírus como uma oportunidade de fazer aquilo que ele pretende, que é de matar esse pessoal, mata esse pessoal, né? Porque a gente quer, deixa morrer, né? Não é nem mata, é deixa morrer. Hoje nós temos o fato do Ministério da Saúde não ter um ministro, né? Da área da saúde, está deixando muito claro o projeto do Estado de deixar morrer, né? Então, faz com que isso, as redes, né, possam se reorganizar para que a gente encontre alternativas para interromper essa cadeia de transmissão. Então, se a mensagem antes não vamos deixar entrar na aldeia, não houve um plano para tudo bem, e se entrar, como é que faz? Né? Então, isso não se sabe. Hoje, assim, já entrou e a gente não sabe como é que faz. Algumas recomendações. Bom, isolamento para casos leves, né? Isolamento domiciliar para casos leves. Como a gente faz isolamento domiciliar em aldeias como a de Enau e Nenauê, que são 32 malocas, onde cada maloca tem mais de 30 pessoas morando dentro, né? Por outro lado, os povos indígenas conhecem, e é difundido isso de norte a sul do país, a prática do resguardo. Então, eles conhecem formas de isolamento. Qual o dispositivo aqui que seria necessário? O da tradução cultural. Não apenas de colocar a mensagem sanitária nas línguas indígenas, mas de fazer essa tradução para os termos deles, para as práticas e para os saberes de saúde desses povos, para que eles mesmos possam desenvolver estratégias do que a gente está chamando de vigilância comunitária em saúde. Os próprios indígenas terem a formação, o conhecimento para identificar sinais e sintomas, proceder a formas de isolamento domiciliar orientadas por uma abordagem intercultural e fazer o cuidado dos casos leves. É claro que é necessário organizar a rede para atender aqueles casos que vão agravar. Agora, isso também os planos de contingência já precisariam estar prevendo, principalmente nesses lugares onde nós temos altos índices de comorbidade para a Covid-19. E são coisas que nós não temos. Então, assim, para terminar essa minha reflexão com vocês, eu só vou trazer um caso, né, que expressa, assim, a dramaticidade da situação. No dia 8 de maio, uma criança chavante de 8 meses, ela adoeceu. A equipe multidisciplinar de saúde indígena na aldeia Marauá-Sede queria já levar ela para a referência na cidade, a referência de atenção à saúde na cidade. O pai da criança não autorizou, o quadro foi agravando e no dia 10 de maio, então, os chavantes autorizaram essa criança a ir para a cidade. Já apresentava síndrome respiratória, né, sintomas respiratórios. Chegando na cidade, a médica de cara suspeitou de Covid-19, mandou, a criança foi internada, foi testada e foi entubada, né? Tentaram entubá-la. E ela veio a óbito no dia 11 de maio, já suspeita de Covid-19. O corpo dessa criança foi liberado do hospital, foi levado para a aldeia, foi velado em uma casa chavante. Os chavantes abriram o caixão, identificaram as marcas do entubamento, disseram, ela não morreu por Covid-19, quem matou foi o serviço de saúde, né? E no dia 18 ou 19 de maio, o Distrito Sanitário Especial Indígena Chavante, então, lança uma nota dizendo que só foi avisado pelo hospital que esse caso era um caso suspeito no dia 18. Então, nós temos aí uma situação, desde o dia 11, que foi o velório, até o dia 18, uma situação de contágio, de transmissibilidade enorme, que a gente já não sabe. Hoje em dia, nós já temos mais 2 anciãos chavantes internados em situação séria, e a coisa perdeu o controle, né?
com ressalva de que os idosos, eles são, para os povos indígenas, as próprias bibliotecas, eles são aqueles que detêm um saber fundamental, né? Um saber grandioso que marca a história de cada um desses povos. Então, nós temos essa situação dramática, porque, primeiro, o protocolo da atenção primária à saúde, do Ministério da Saúde, ele preconiza o quê? Como a gente não tem como saber o agente etiológico, né? Não tem teste para todo mundo, né? Esse teste, o PCR, que é o de laboratório, ele preconiza a abordagem sindrômica, que é que você identifica a partir de sinais e sintomas de gripe, porque a Covid-19 ela inicia com sintomas leves de gripe. A partir daí, você identificou os sintomas, por isso a campanha de vacinação de influenza, porque já descartaria, então, a possibilidade da gripe causada pelo H1N1, aumentando a suspeita para a Covid. Então, a atenção primária, ela tem como atribuição fazer a detecção precoce do caso. Ela tem que identificar essa suspeita e ela tem que encaminhar. Esse caso, ele sai da aldeia sem que a equipe multidisciplinar de saúde indígena, ou seja, a atenção primária, identifique como um caso suspeito. E a própria equipe da atenção primária, que é responsável por acompanhar todo o trajetório desse sujeito, então, na rede, ela é a última a saber que esse caso foi confirmado para a Covid. Então, nós estamos com um problema aí muito sério, né? A vulnerabilidade indígena, já pela situação de saúde, já pelas situações coloniais que muitos desses povos se encontram, como é o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, os Guarani, os Kaiowá, já, né, por vários outros fatores relacionados a garimpo, desmatamento, pressão, hoje é incrementada por um serviço de saúde que não está preparado para fazer frente à pandemia da Covid-19, o que nos coloca como um desafio maior, que é como podemos viver apesar do Estado? Como podemos criar estratégias para resistir e se recriar apesar do Estado, ao saber que esse Estado nos quer ver em qualquer lugar que não seja o da cidadania, que não seja o da construção de alternativas que reconheçam a nossa capacidade emancipatória, de autonomia e de dar respostas para os problemas que nos invadem. Então, é isso.